Muito bem, então vamos começar. Semana passada nós fizemos a atribuição com uma turma de primeiro módulo, né? E isso ocorreu depois de a FIEB informar que não haveria mais o vestibulinho e que, portanto, consequentemente, não abririam assim, os primeiros módulos, né? E aí eu entrei em contato com o Fabiano e argumentei para além da argumentação aí no campo de um mínimo de humanidade, dessas coisas, de se reduzir salário de professores durante aí uma pandemia aí, um problema sério aí que o mundo nunca enfrentou, né? Saindo dessa discussão nesta linha, o fato de não se abrir nenhuma turma em primeiro módulo tinha o impacto pedagógico que nós nunca tivemos assim a ausência de reprovações, mesmo no ensino aí presencial, de primeiro módulo, de segundo, terceiro, mas principalmente de primeiro módulo, tá? Aí a gente conversou nesse sentido, ele falou, então, tudo bem, abre uma turma. Aí, foi o que nós fizemos aí, mas, além de outras reuniões que eu participei hoje, concernente lá a ampliação do laboratório, essas outras questões, menos de meia hora antes agora da reunião, ele entrou em contato comigo e pedindo que fosse refeita a atribuição sem os primeiros módulos. Isso por determinação da FIEB, né? Eu voltei renovei aí os protestos de que isso, assim, era no mínimo um absurdo, né? Do ponto de vista pedagógico, ou seja, você não dá o direito de que o aluno que não adquiriu as habilidades e competências necessárias no ciclo tenha a oportunidade de refazê-lo, que seja 2, que sejam 3 alunos, mas que fossem garantidos, né? Aí ele disse que entende, que é a opinião dele também, mas que é uma determinação. Então, em razão disso, falei, então vou comunicar ao grupo e a gente refaz aí a atribuição, mas é importante que se tenha uma reunião aí com os responsáveis da FIEB que a gente exponha isso, porque não há condições, né? Então, por hora, são essas as informações, né? A gente deve proceder aí à atribuição, incluindo eventual remanejamento de aulas no integrado, né? Visando aí garantir
40 aulas no mínimo. E isso, né, com dor no coração, incluindo as aulas do professor contratado, né? Então, evidentemente que a atribuição dos professores efetivos aí no integrado não se altera, a não ser que alguém aí se manifeste pela alteração, mas o que, vamos dizer, está na mesa agora, todas as aulas do modular, mais as aulas do Ulisses. Alô? Pois não, pode falar, Delcides. Então tem que refazer tudo, Rolim? Ou só do módulo? Só do módulo, né? Não, pode ser só do módulo, mas assim, se o professor, para completar a sua carga, ele precisar avançar em mais aulas, as aulas do professor contratado estão na mesa também. Essa é a questão. Não que seja obrigatório. As aulas que vão dizer que estão livres é do modular. Eu vou compartilhar aqui a tela para ficar mais fácil a gente discutir. Só um minuto. Rolim, você me permite uma parte antes da gente começar, tá bom? Pode falar, Fabrício. Tá, eu vou tentar ser bastante sucinto para o pessoal entender qual é o quadro geral, né? A gente teve, na gestão do Agnello lá atrás, com a questão dos polos e a concentração de cursos de informática no Brasil Flores, nós tivemos primeiro 2 professores de informática que tiveram problemas de atribuição, que depois viraram 4, que depois viraram 5. Aí a hospedagem saiu do Brasília Flores e foi para o Viana, sem o módulo, e nós tivemos professores de hospedagem sem aulas. Manutenção e suporte informática, né, saiu do Imperial, veio para o Belval, professores sem aulas. Logística, saiu do Imperial, veio para o Hércules, professores sem aulas. Segurança do trabalho, saiu do Imperial, depois saiu do Hércules, concentrou tudo no Paulista, professores sem aula. No início desse ano, a gente teve a redução na quantidade de turmas do módulo, e a gente teve novamente professores sem aula, não só nesses cursos que eu falei, como em uma série de outros também. Então, em edificações, a gente é privilegiado no sentido de que nós temos um cargo ocupado por um professor contratado, mas o mesmo não acontece com os demais cursos. Tá? Então, eu acho que a gente não pode deixar passar em branco, porque a gente já deixou passar muita coisa em branco, e o que eles fazem com o fim da fila, eles fazem com o começo da fila. Eles podem chegar em fevereiro, querendo interromper a oferta de algum curso, e vai ficar por isso mesmo. Então, eu estou iniciando um movimento junto a uma série de colegas de todas as unidades para que a gente recupere a FIEB para nós. O professor André, de veterinária, né, ele fez de análises clínicas, ele fez uma carta aos professores do engenho, com base nessas preocupações, né, em relação à atribuição dos colegas. Essa carta passou por uma série de grupos e ganhou alguns complementos, e eu terminei uma redação dessa carta também ontem, transformando ela em uma carta aberta à comunidade escolar, né?
Eu vou disponibilizar depois aí no teu WhatsApp e você coloca no grupo de notificações essa carta. Mas a ideia é bastante simples, a ideia é que a gente tenha um apoio, né? Vários colegas com certeza não vão mover uma palha, porque vão continuar achando que não é problema deles. Mas não tem problema, contanto que a gente conte com o apoio do pessoal, né? A ideia dessa carta é mostrar que a gente se solidariza com os colegas e que a FIEB deve abrir as turmas de primeiro módulo para amortecer, né? Existem outros argumentos que estão por trás dessa solicitação, como, por exemplo, você descobrir que você não vai ter aula daqui 2 meses, quando a FIEB publica no Facebook que não haverá vestibulinho, né? Então, coloca aí um sinal de igual e entende assim, efetivo que virou adido, né? Você sequer tem o cuidado de chamar o teu colaborador, de conversar e de apresentar. As decisões seguem sendo tomadas sem que a gente seja solicitado, e no final quem fica com o resultado dessas ações somos nós que continuamos na fundação, né? Então, quando a FIEB faz a publicação e um aluno liga para mim e fala assim, professor, vai ter vestibulinho? Como assim não vai ter vestibulinho? E eu não estou sabendo disso, qual é a ideia que a gente passa? Né? Que a gente não é organizado, que a gente não sabe o que está fazendo. Né? Então, por melhor que seja o nosso trabalho em sala de aula, por uma decisão autocrática da gestão, quem fica com esse resultado depois somos nós. Né? Então, a gente vai fazer um movimento nesse sentido, tá? De contar com o apoio do pessoal. Não sei se o pessoal vai querer rolar isso na forma de um abaixo-assinado ou se vai ser dos representantes de unidade junto aos coordenadores de curso, uma vez que vocês estão aí para representar todos nós. Tá bom? Eu vou te passar o documento e você, por gentileza, coloca no grupo, né? Para que o pessoal tome ciência, né, do teor da solicitação. Não, por mim tudo bem. Se você passar o documento, nós postamos. Inclusive, a semana passada nós já estávamos no grupo, tínhamos discutido na última reunião uma movimentação no sentido de demonstrar para a FIEB o equívoco, né, disso aí. Isso que equívoco, acabou isso que acabou motivando a pesquisa que a gente elaborou aí para passar aos alunos, né? Então, tudo aquilo era parte do esforço para a defesa do grupo de professores. Eu passei o teor da pesquisa para os outros coordenadores de curso, que replicaram ou estão replicando nos seus cursos, né? Então, nós já tínhamos nos movimentado já com aquela visão de que a gente sempre tem que esperar o pior, né? Eu lembro que até na reunião, né, acho que foi uma fala do Elias, falando, será que eles não estão pensando outra coisa? Eu falei assim, pode até ser, mas eu sempre, né, naquela conduta do princípio de contabilidade, de sempre projetar para o pior cenário, eu estou esperando que eles façam o pior. Foi profético, né? Então, agora, é importante qualquer passo que um dos colegas que tome a dianteira na defesa do grupo, que ele tenha o apoio efetivo do grupo e não se melindre qualquer ação daquele que toma a dianteira, porque aí isso fragiliza as ações, né? Então, isso que precisa ficar claro. Sem dúvida. Né, o discurso tem que ser único, né? Isso. Então, precisa, assim, todos nós podemos cometer erros, mas numa etapa dessa de luta,
ficar apontando erro de companheiros não é contraproducente. Ou, na realidade, é contraproducente, né? Porque enfraquece o movimento, né? Então, esse é o alerta que eu dou. Se o professor Fabrício aí está tomando essas providências, vamos lá, etc., o grupo que vai apoiar, vamos para cima, né? Agora, tem que ter unidade. Se não houver unidade, né, enfraquece as coisas. Eu estou apresentando essa questão, né, para que o pessoal pondere aí. Mas, enfim, né, eu acho que todo mundo tem total direito aí a achar o que quiser, né? A minha percepção é muito clara, que a gente perde cada vez mais espaço para gestores que têm 4 anos de validade, né? Então, eu acho que a gente ainda tem bastante tempo de FIEB pela frente, né, se a gente for de fato ficar lá, e convém que esse tempo seja proveitoso, né, convém que a gente consiga tirar da FIEB o melhor que ela for capaz de oferecer, né, não só em relação àquilo que a gente tem hoje, mas tudo mais que não é explorado, né, como, por exemplo, aquela questão que foi possível abrir de curso junto ao Paula Souza para nossa capacitação e que a gestão, né, não tomou nenhum conhecimento, não quis nem saber, e por aí vai, né? Então, não é um movimento de radicalização, acho que é uma coisa bastante simples, pedir para amortecer a queda, né? Eu acho que você abrir primeiros módulos agora, mesmo que você não faça o vestibulinho, é uma forma responsável da gestão amortecer a queda, porque senão você vai ter o contraponto dos efetivos querendo que as cabeças dos comissionados rolem, né? Porque se a ideia é você cortar custo, então vamos começar cortando o custo daquilo que não é essencial, né? Igual comissionado. Mas existem conversas de todos os tipos, tá? De reações bem pouco enérgicas e de reações extremamente enérgicas. Então, assim, o primeiro passo é tentar um diálogo com a gestão, numa conversa de cavalheiros, né? E aí, com base no resultado dessa discussão e dessa conversa entre coordenadores de curso, de área e representantes de unidade, a gente decidir depois que passo a gente vai tomar. Né? Não adianta a gente ficar elocubrando em cima de rebeliões se a gente nem sabe ainda o que vai acontecer. Agora, fato é que a gente tem de 7 a 9 semanas aí para o dia 27 de julho, é bem pouco tempo, então cada dia que passa está contando. A publicação da FIEB foi do dia 21 de maio, nós estamos completando hoje 11, 12 dias, quer dizer, quase 2 semanas já da publicação, e absolutamente nenhuma ação foi tomada até o momento no sentido de requisitar uma reunião com os gestores, né? Então, esse é o pé que a gente está por enquanto. Antes de passar a palavra aí para o Jean, o que nós, assim, a decisão da FIEB, ela tem vários problemas que, inclusive, já foram apontados, né? Tem o primeiro problema aí de fazer uma redução de salário no meio de um problema aí, ou seja, esbarra numa questão humanitária. O segundo, a inexistência de primeiros módulos impede o direito, assim, poderíamos até dizer, né, não sei se mais inalienável do aluno, de, não tendo progresso naquele ciclo, ter que fazê-lo novamente. Um outro ponto. E o terceiro ponto que também foi levantado é do seguinte: este cenário que é obscuro para as mais altas autoridades aí que estão batendo cabeça, é um cenário incerto. Dentro desse cenário incerto,
o retorno às aulas, que deve ser uma das últimas atividades aí a serem liberadas, elas irão acontecer com uma série de restrições evidentes. Vai acontecer desta maneira. Quem estiver pensando diferente vai errar redondamente. Então, se o retorno ainda for esse ano, nós teremos um problema, inclusive com o integrado, porque vai ter restrição de aluno por sala. Isso com certeza. Então, no integrado, como que nós vamos fazer? Vai ter que fazer metade da escola vem um dia, metade vem no outro? Não sei, mas vai ter que se pensar em alguma coisa. No caso do modular, a não abertura de turmas de primeiro módulo abre a possibilidade de você já fazer essa redução de público, né, mantendo os primeiros módulos, e cada turma vai ter no máximo 20 alunos. Ou seja, a gente perde uma oportunidade ímpar de se adequar ao novo momento. Né? Todas essas questões foram colocadas. Me preocupa essa questão de abrir espaço para o encerramento do módulo, viu, Rolim? Isso é o que me preocupa. É por isso que eu estou falando. Eu não sei até que ponto vocês estão enxergando, mas eles estão apertando, eles estão apertando, eles estão apertando, até o dia que eles falarem assim, ó, não tem mais módulo. Né? E aí? Como é que vai ser? Né? Isso eu falei com os coordenadores, acho que desde o ano passado, que era esse o desenho que eu via. Aí a maioria fala, senta que o leão é manso, né? Né? Eu acho que não. Mas, tá aí, né? Mas, vamos lá. O Jean. Oi, é o seguinte, concordo com o Fabrício que a gente tem que fazer alguma coisa, né? E eu queria voltar ao ponto da pesquisa, né? E eu queria ter falado isso naquela época, mas o Fabrício acabou saindo do grupo e eu não pude falar, né? Então, eu concordo com o que o Rolim falou. A gente tá tentando fazer alguma coisa, né? E a gente tem que ser um só. A gente tem que falar assim, ó, vamos sair na porrada? Vamos sair na porrada, vai todo mundo pra porrada. Agora, se cada um quer uma coisa, a gente não é nada, né? Então, você disse aí que não está acontecendo nada, 2 semanas, né? Mas estava acontecendo, né? E aí, aquele seu comentário de falar que é tendencioso, assim, eu falo que as palavras, às vezes, elas são frias, né? Então, você entrou no grupo, escreveu, é tendencioso, não concordo. Então, a pessoa entende com a frieza que você colocou. E isso acabou complicando tudo, né? Então, concordo, se a gente tiver que fazer um movimento, se a gente tiver que, por exemplo, não fazer atribuição e falar assim, não, a gente se recusa a atribuir e vocês vão ter que abrir a porra da primeira turma. Então, se tiver que fazer isso, vamos fazer. Mas vamos fazer uma coisa só. Não adianta o coordenador estar fazendo uma coisa e aí um grupo de professores está fazendo outra coisa e esse grupo de professores colocando, que foi o que eu entendi, se eu entendi errado, você me desculpe, mas colocando assim, a gente não está vendo nada por parte da coordenação de curso. Tá? Essa é a minha posição. Jean, Rolim, deixa eu só comentar, foi um comentário, não sei até que ponto foi infeliz ou não, mas deve ter sido, né, porque provocou a reação que provocou. Em todo caso, eu já tentei me acertar aí com o Rolim a respeito disso. A minha preocupação é a seguinte, é que mesmo que a gente, na medida em que o questionário apresenta uma tendência no seu comentário de apresentação, ele abre para o aluno uma possibilidade, né, que o aluno não deve considerar, mas o formulário abre essa possibilidade, e isso é real, né? Então, aquilo que eu coloquei é uma convicção minha, ninguém precisa pensar como eu, mas na medida que você abre para o aluno uma possibilidade dele optar, né, por ficar retido, né, por repetir o módulo em que ele está, o próprio cenário de atribuição, ele se desmantela,
Então, quando você tem uma estatística de 80% ou 90% do aluno do primeiro módulo querendo fazer o primeiro módulo, então a nossa batalha não é por uma turma de primeiro módulo, mas por duas. E, de repente, pode não ser por duas turmas de segundo módulo, mas por uma, e também não por duas de terceiro módulo, mas por uma também. Porque segundos e terceiros módulos podem trancar, né? Coisa que o primeiro não pode, coisa que o primeiro só cancela, e aí tem que fazer vestibulinho de novo, e não vai ter vestibulinho agora. Então, essa é a minha preocupação, porque cria um cenário muito incerto para a atribuição, né? Então, assim, uma coisa é lá na frente a gente fazer uma pergunta, enquanto ele está respondendo o questionário, né? Se você pudesse optar por cursar novamente o módulo, você optaria? Então, você está fazendo uma pergunta, você não está colocando essa ideia na cabeça do aluno. Mas, no meu ponto de vista, a apresentação do formulário viabiliza isso, né? Coisa que desmantela a atribuição. Então, na verdade, foi só isso que eu quis dizer. Mas, quanto a isso, tudo bem, eu acho que são águas passadas, isso daí ficou para trás, né? A ideia não é contrariar, a ideia é somar. É por isso que eu escrevi no grupo que o nosso ganho vem da nossa diferença, porque o fato da gente ser tão diferente é o que garante que a gente consiga enxergar o problema de uma série de ângulos. Então eu enxergo de um jeito, o Rolinho enxerga de outro, o Del de outro, o Alfredo de outro, o Jean de outro, e quando junta todas essas visões, aí vem o Elísio, aí vem o Moschini, aí vem o Giuseppe, entendeu? Aí vem o Ulisses, aí, cara, aí nós fechamos o cerco, aí não tem como perder. Entendeu? Então a gente não pode se melindrar com o que o outro fala, ou achar que está desvalorizando, que está desfazendo o nosso trabalho, né? Não é nada disso, né? O que a gente tem é uma somatória de esforços com um propósito comum, e é simples assim, tá? Agora, independente de qualquer coisa, a situação de pandemia ela é muito estressante, então, de fato, eu estou deixando, né, de participar de todos os grupos, né, para ter menos requisições, para ter menos chamado, foi onde meu trabalho começou a render. Né? Então, assim, a gente tem já um espaço semanal para poder discutir todas as questões, né? E é esse espaço que a gente deve usar para fazer isso, tá? Então, só isso. Tranquilo. Dentro da fala do que eu pesquei aí na fala do Jean, eu acho que antes, então, da gente partir para a atribuição, eu perguntar para o grupo se a gente apresenta essa proposta com a redução de duas turmas, aí, conforme nos foi solicitado, ou se nós nos recusamos. Né? Acho que essa é uma questão. Né? A gente apresenta, né? Então, reformulando, a gente apresenta essa atribuição adaptada a apenas 4 turmas aqui de módulo, apresenta a direção e, mesmo tendo apresentado, continuamos fazendo nosso pleito, ou a gente nem apresenta. Eu acho que antes seria essa pergunta. Correndo-se o risco de repente, outros cursos, que, por exemplo, nesse quesito, como foi tratado hoje, disso aí, eu não tenho, por exemplo, posição de outros coordenadores, por exemplo, pelo menos do Belval, não tenho. Então, de a gente ficar sozinho. Né? Então, eu coloco na mesa aí para os colegas dizerem o que a gente faz. Vamos na ordem aí? Primeiro, Alfredo. Não estamos te ouvindo. Não estamos ouvindo. Tá mudo. Agora sim. Tá, oi. Agora tá ouvindo? Tá dando retorno, acho que você tá com 2 ligados, né? Deve ser o telefone e o celular, o computador e o celular. Agora sim. Agora acho que vai dar certo. Então, tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Tô querendo ter vocês, né? Tá ouvindo? Tô ouvindo. A pergunta é se nós vamos atribuir agora
e continuamos pleiteando, ou se a gente se recusa a atribuir. O que você acha? Qual é a sua opinião? Fala, Alfredo. Perdeu aqui o som. Fala, Alfredo. Abre o som. Acho que tá com problema. Vai, fala aí, Del. Você que já está. O microfone do Alfredo está desligado. Pronto, liguei. Ligou? Estão ouvindo. Então fala, Alfredo. Beleza. Então, eu acho que a gente precisa, sim, marcar uma posição, né? E neste contexto a gente faz uma redação, aproveita o que vai colocar, né? Vai mostrar para o grupo e a gente pode redigir alguma coisa para apresentar. Sim, eu acho que é necessário marcar uma posição com a nossa opinião a respeito, né? Para a FIEB. Não, entendi. Mas isso aí, com certeza. Inclusive, foi o que o Fabrício falou aí, que está tendo um movimento aí, que ele vai passar um documento que o pessoal elaborou. Mas a questão nos foi pedido para apresentar a atribuição nessa tabela, com a atribuição já com a redução dessas turmas. A pergunta é, nós nos recusamos a fazer isso, junto com o pleito e tal, ou a gente apresenta, né, e continua pleiteando, mas sem se recusar a entregar aquilo que nos foi pedido. Eu acho que é melhor apresentar com o primeiro módulo incluso, não aceitar a redução, né, de imediato. Assim. Então ficar valendo aquela da semana passada, por exemplo, não entregar uma nova. Na minha opinião, sim, porque justamente aceitar assim, todas as mudanças que a FIEB está fazendo, assim, numa boa, acho que, sim, depende da consequência, a gente não sabe o que vem aí para frente, mas vamos manter essa posição, né? Em princípio, né? Apresentar assim, aí, né, vai ter alguma reação da outra parte. A gente precisa perceber isso, o que vai acontecer. Na minha opinião. Né? Entendi. Perfeito. Del, qual a sua opinião? Apresenta a nova atribuição ou não? Rolim, pelo que eu estava vendo aqui na pesquisa, tem alunos querendo refazer o primeiro módulo, né? Eu acho que a gente tem que reapresentar e ver no que dá. E eu acho que daí, se for o caso, a gente rediscute, mas eu acho que você é uma pessoa bastante firme, pelo que eu tenho acompanhado aí na coordenação, eu acho que tem essa habilidade de estar, além de estar coordenando, estar colocando as coisas para a FIEB, e acho que essa que, particularmente, deve ser a postura que a gente tem que se enganjar nesse momento, né? E daí ver o que os caras falam, né? E acho que, eu não sei, mas acredito que aí essa é a primeira opinião sobre essa situação. Acho que a gente tem que apresentar a ponte e acabou, né? E falar que os professores não aceitaram apresentar com o primeiro módulo. Com o primeiro módulo. Módulo. Pelo menos pelo que eu vi na pesquisa, tem alunos querendo refazer o primeiro módulo. Certo? Estou certo ou estou errado? Não, tá certo. É isso aí. Então eu acho que é isso. Agora eu acho assim, que nossa situação, eu acho que a gente, de alguma forma, não sei se dentro daquilo que o Fabrício falou ou de outra forma,
eu acho que a gente tem que tornar esses problemas um problema público. Você está entendendo? Porque, assim, a gente acaba ficando muito encolhido na medida aos desmandos dos caras. Então, eu acho que seria essa situação e talvez, eu não sei se hoje ou se a gente marca uma outra reunião, tentar buscar um outro apoio, uma outra situação que a gente possa também tornar isso público, mesmo para os alunos também, né? Porque, na verdade, assim, em alguns, pelo menos 2 alunos me perguntaram, e aí, professor, e sobre o pleito de ter a turma de primeiro módulo no próximo semestre? Eu falei, olha, isso é em discussão, tá para ser decidido ainda, né? Aliás, nem procurei buscar com eles para saber se eles queriam, na verdade, ser aprovado de forma automática, como está querendo a FIEB, ou se eles queriam refazer o primeiro módulo. Então, eu acho isso e acho que daí a gente vê no que dá. Eu acho que segue a atribuição pelo menos nesse momento, segue a atribuição da forma que está, mas acho que a gente talvez também devesse se articular rapidamente com outros cursos e tornar isso de alguma forma, olha, alunos, e aí, o que vocês acham? É isso? Porque é evidente, se todos. O que eu quero dizer? Qual o sentido da minha fala? Se todos os alunos falam, ah, não, a gente quer ir para o segundo módulo, a gente, na verdade, perde o tapete. Né? É como se você perdesse o tapete. Se tem aluno querendo refazer o primeiro módulo, a gente tem uma ponta de tapete para continuar na briga. Então, eu acredito que essa seja uma posição, apesar de eu querer tornar público, acredito que seja uma posição mais ponderada, que garante aí, pelo menos que a gente viu na reunião, a possibilidade de atender a todos, inclusive os contratados, né, que é o companheiro Ulisses. Ok. Essa questão de tornar público, a gente retorna no A gente o quê? demonstra Rolim? que quem quer mais refazer são alunos do primeiro, do segundo um pouquinho menos, e menos ainda os do terceiro, né? Mas no final isso se equilibra. E tem uma lógica nisso, que quem está no terceiro é como se estivesse perto da linha de chegada. Então ele quer terminar logo e pronto. Além disso, ele já teve o curso, vamos dizer, faltando 25% do curso, 30% do curso. Então ele já fez bastante coisa, acha que tem condições. O aluno que está chegando, ele não tem quase nada do curso. Então, a visão dele, na verdade, eu já esperava uma resposta mais ou menos nesse sentido, dentro daquilo que eu já vinha tendo dos alunos. Né? Sim, eu entendo. Então, a sua visão está certinha. Vamos lá, Elísio. Eu acho assim, a FIEB não bota as cartas na mesa, ela simplesmente joga uma atribuição, quer dizer, a gente já tinha feito, né, mas joga uma outra realidade, não fala por quê, porque eu acho bastante óbvio que ter um primeiro ano para garantir a vaga ou garantir o curso para quem for reprovado, é óbvio, é um atendimento necessário e óbvio à população. Não tem como passar por cima disso. E é isso que ela está fazendo com essa insistência em não ter primeiro módulo. Eu acho que, assim, se para a gente marcar a posição, pelo que já está acontecendo, né, de a gente manter aquela atribuição que já fizemos, no sentido de, olha, se não for explicado, é isso que nós vamos ter. É essa a nossa posição. Então, eu também estou de acordo. Fica com a atribuição, a gente sustenta a atribuição já feita,
enquanto não explicar por quê. Quer dizer, está me parecendo que simplesmente a prefeitura está querendo reduzir custos com tudo, e a FIEB ficou com essa parte. Está me parecendo isso. Mas, enfim, é um problema que você não pode simplesmente passar uma moto niveladora em cima e foda-se. Então, sei lá, eu estou aí com os votos dos colegas anteriores. Perfeito. Fabrício? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter uma resposta bastante madura. E uma resposta madura seria, sim, a gente fornecer a atribuição. A minha preocupação é com o cenário. Esse cenário é desconhecido, porque a gente não consegue ter controle sobre trancamentos dos alunos do segundo módulo e do terceiro módulo. Né? No caso do módulo 1, a orientação pode fazer um trabalho no sentido de pedir para cancelar quem desistiu, no sentido de forçar, né, falar, você está indo tão bem, você entregou todas as atividades, vamos para o segundo. Então, no primeiro módulo ainda tem uma situação mais nítida, né, mas no segundo e no terceiro não. Então, acho que a gente pode entregar uma planilha e ver o tamanho do problema. Me ocorreu aqui até que ponto a FIEB está querendo ver justamente isso, né? De quantos professores a gente está falando que vão ficar sem aula? Desses, quantos são efetivos, quantos são contratados? Então, como eles não têm nenhum mecanismo assim, de gestão global de atribuição, porque a atribuição não está no NSE como a gente queria, há anos já que a gente vem pedindo, de repente eles estão querendo isso, de quantos professores a gente está falando. A questão da publicidade do problema, como eu falei antes, isso está rolando no grupo de coordenadores, deve estar rolando no grupo de coordenadores e está rolando no grupo de representantes. Tá? Da minha parte, eu já conversei com 2 vereadores, então está começando a dar publicidade para isso daí. A FIEB falta com respeito, com esse aluno, na medida que ela não dá para ele o direito de cursar o primeiro módulo de novo, essa opção é dele, a FIEB não pode ser mais dona da vida escolar do aluno do que o aluno, e a questão de redução de custo é um argumento que vai por água abaixo, porque está provisionado. No orçamento de 2019 já estava o dinheiro da FIEB 2020. Então, eventualmente, para 2021, pode se planejar uma redução de custo, mas não agora. Então, assim, o que seria, no meu entendimento, uma posição centrada, madura, é assim, olha, está aqui a atribuição, nós teremos problemas com 2 professores, mas saiba que você vai ter problema mesmo assim, porque o grupo não concorda com essa posição. Então, ok, você quer saber o tamanho do problema? Tá aí o tamanho do problema. Agora, você tem certeza que você quer acender um isqueiro perto do botijão de gás? Então, essa é a minha opinião. Acho que deveríamos fazer e deveríamos entregar, inclusive pressupondo outros cenários. Um cenário com uma turma de segundo, com uma turma de terceiro, com vários alunos trancando, querendo voltar em 2021. Por quê? Porque esse cenário nos é desconhecido. Essa é a minha preocupação nesse momento, Perfeito. Leônidas? Bom, eu verificando aí a discussão dos colegas, eu tenho visto que a gente tem entrado diversas vezes com inconformismo por diversos assuntos. Só que eu acho que a gente tem que considerar uma coisa. A gente tem que considerar até onde o nosso braço chega e até onde o nosso inconformismo vai conseguir se concretizar em ações efetivas. Então, eu concordo plenamente com o que o Del falou, discordo, infelizmente, com o que o Fabrício se posicionou. O Del se posicionou que nós não deveríamos passar a atribuição suprimindo a primeira turma, nós deveríamos permanecer do jeito que apresentamos a primeira atribuição, e eu concordo com isso. Mas não concordo que nós façamos isso sozinho, porque isso não é uma decisão específica do grupo de edificações, não vai impactar somente o grupo de edificações. Nós precisaríamos urgentemente entrar em contato com os outros coordenadores de curso para que todos se engajem nesse mesmo pleito. E aí o Brasílio se posiciona pela não extinção dos primeiros anos. Eu acho que com todos os cursos juntos a gente vai ter voz.
se nós sozinhos peitarmos, a gente não vai ser mais uma discussão incipiente. Mas o meu voto é manter a atribuição antiga. Perfeito. Só para colocar, acho que antes de prosseguir aí a votação, um dos cursos menos afetados, assim, que tem menos problema, é o de edificações. E, por outro lado, parece que é o que mais bate. Então, mas é o que eu quero dizer. É o que menos afetado. Por exemplo, a maioria dos professores já estava com uma carga um pouco mais acima, e o último da linha é um contratado que, né, puxa, infelizmente e tal, mas ele pode até ser demitido pela FIEB, se a FIEB quiser. Né? Assim, então, no quadro, vamos dizer, dos efetivos, até, digamos, esse semestre, de repente até o próximo, nós estamos mais tranquilos. Né? Outros cursos, assim, uma turma que perde é gente que fica sem aula, é terrível. Mas o porquê da minha colocação? Os outros cursos, o que eles precisam, na verdade, é de uma direção. Se nós optamos por essa direção, vale somarmos aí a opinião deles para que eles tenham essa direção também. É muito capaz de eles não estarem tendo essa conversa que nós estamos tendo. Realmente eu entendo que somos os mais inconformados nesse sentido e o grupo que mais se posiciona. Então, nada impede, eu acho que nesse momento, de unir os outros cursos para que eles sigam no mesmo caminho. Havendo a direção, eu não tenho dúvida nenhuma que os outros cursos vão pleitear isso com a gente. Beleza. Só prosseguindo aqui no sim ou não. Jean? Copio a fala total do Leônidas. Perfeito. Rolim, não vou votar. Moschini. Rolim, tá ouvindo? Ouvindo. Pode falar. Tá. Então, bom, na verdade, a minha opinião é meio que um resumo do que os outros vieram falando, cada um falou um pouquinho do que eu estava pensando aqui, né? Uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer, sim, e urgente isso daí, é ver com os outros coordenadores de curso, ver como que está a situação deles, aí ver o que eles estão pensando, para realmente fazer o que o Leandro falou, a gente ganhar força, né? E se eles não estavam pensando nisso, de repente começar a pensar e unir força aí com a gente, trazer eles para o nosso lado aí. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente apresentando, seja qual lá for a forma de apresentar, com o primeiro módulo ou sem primeiro módulo, é cobrar da gestão da FIEB o que eles estão pensando, porque não adianta eles chegarem para a gente, aí eles jogam e falam, vocês vão fazer isso aqui, e a gente não sabe o que vai ser amanhã, por que eles estão pedindo isso, qual é a intenção. A gente tem que saber quais são as regras do jogo para a gente poder jogar, senão fica difícil. Né? A gente não tem, a gente está simplesmente aqui fazendo o que eles estão pedindo, mas não sabe nem por quê. Né? Igual o Fabrício falou, de repente, e se a intenção deles é acabar com o curso? Eles vão pegar a gente de calça curta? Não, eles têm que orientar a gente, ver como que a gente vai fazer, se é essa a intenção, ele chegar na mesa e falar, olha, a intenção é o seguinte, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui, sei lá, 6 meses, acabar com o curso. Aí a gente, pelo menos, tem que se preparar como que vai fazer, como que não vai fazer, se for irredutível, né, isso aí. Então, eu acho que eles têm que dar, a primeira coisa, eles daram uma resposta para a gente, né? E a gente está unido aí junto com os outros coordenadores aí os outros cursos para fazer isso aí realmente bater, e não só o Belval, mas acionar aí o pessoal dos outros ITDs também para ver como que eles estão pensando, porque se unir todo mundo, eu acho difícil a gestão aguentar, né? E tornar assim, isso aí de uma forma ou de outra, procurar apoio aí não só dentro da escola, mas tornar isso aí público, porque se os alunos começarem a bater que eles querem o primeiro módulo, que eles têm direito de cursar o primeiro módulo novamente, e isso aí começar a se tornar público aí para vereador, para a própria opinião pública, para os próprios
outros, né, munícipes aí que têm interesse em cursar aí o ITB futuramente, é outra pegada, né, do que é só a gente chegar lá com uma atribuição debaixo do braço e falar para os caras, ó, a gente não aceita. Então, eu não sei nem se isso aí, em âmbito político, se é do conhecimento de prefeito ou de outros vereadores, ou que isso aí está sendo tomado, né, ou é uma coisa da cabeça da gestão lá e eles que estão mandando ver. Então, a minha opinião é essa, é mostrar, assim, fazer essa com o primeiro módulo, tentar bater aí que é isso que o grupo pensa, e falar com os outros coordenadores antes, né, para ver, para também se não chegar sozinho lá e falar só o nosso curso que de repente não aceita, e aí os outros caras vêm tudo contra, aí você perde força, né, e dá um tiro, como diz, né, perde o tiro. Então, e ir para as cabeças, cara, porque realmente os caras estão simplesmente, parece que estão perdidos e estão querendo perder a gente também, né? Perfeito, mas qual que é? Entrega, faz uma nova atribuição ou não? Não, faz com o primeiro módulo, entrega essa do primeiro módulo e traz os outros coordenadores para junto da gente, né? Tá. Então, não aqui. Só fazendo um comentário em algumas coisas que você disse aí. Por exemplo, exigir uma resposta da FIEB. Assim, colocando aquilo que eu tenho de experiência. Eu não acredito em nada que eles falam. Então, assim, se falar assim, ó, eu quero saber se você quer fechar o módulo. Não, de jeito nenhum. Tal, não, eles não vão falar a real intenção. Isso a gente vai ter que perceber qual é a direção e lutar contra. Mas ter a real deles, isso eu não vejo como possível. A gente não está sentando na mesa com interlocutores honestos. Isso aí não tem que tirar fora essa atitude, esse pensamento, aliás. Depois, o senhor falou assim, não, dentro aqui do Belval, eu tenho uma confiança nos outros grupos no sentido de confidencialidade que até agora eu constatei. Não vejo problema quando a gente trata de algum assunto, não vejo em nenhum momento eu percebi que houve, por exemplo, uma traição no sentido de que me entregaram lá. Tá? Mas a hora que passou de Belval, né? Passou do Belval, né, eu já tive experiência, sabe, de coordenador passar print meu para frente. Entendi. Então, passou do Belval, eu não tenho confiança. Isso a gente sabe. Mas pelo menos tentar dar uma sombada, né, com algum que, mais ou menos, não mais, sei lá, então, aqui pescar alguma coisa deles do que eles estão pensando. No Belval, como essa notícia foi hoje, o que eu vou, em seguida, entrar no grupo, falar com os outros coordenadores, é se eles já enviaram alguma coisa ou não. E se não, a gente discute isso que a gente estava discutindo aqui. Né? E eu falo, uma ideia aí é apresentar, bater na tecla, que é isso e acabou. Né? Eu falo com eles, mas aí eu posso ter uma situação em que já enviei e tal, então aí eu retorno para vocês. Próximo aí, Ripardo. Opa, bem. Então, concordo bem com o Leônidas. Eu acho realmente que a gente tem que entregar aí a atribuição do jeito como está, com o primeiro módulo. Porém, eu acredito que mesmo que os outros cursos, por algum motivo, a gente não vai junto com edificações, a gente entrega o nosso sozinho. Bola para frente. Sejamos os últimos da Filipinas nessa história. 1898, né? Isso aí. Só que a gente vai terminar diferente, termina vitorioso.
Beleza. Gabriel? Concordo aí com as ideias dos colegas, também acho que não há necessidade de uma nova atribuição. A FIEB está cada vez mais afunilando aí para a gente, então daqui a pouco a próxima solicitação aí vai ser, vamos tentar reduzir aí para uma turma de segundo, uma turma de terceiro, né? Vamos juntar todo mundo. Então, isso foi o que aconteceu com o nome, né, da instituição, retirada do ITB, sem aviso prévio, sem procura aos funcionários, professores, alunos. Então, acredito que a FIEB, com essa solicitação, ela não está interessada, na nossa opinião. Então, a gente também tem que começar a incomodar ela também. Beleza. A maioria, aqui foi, então ganhou pela maioria, não apresentar uma nova atribuição com o primeiro módulo, mas isso apenas se o restante dos coordenadores, pelo menos do Belval, nos acompanharem, né? O único macho aí foi o Ripar, que falou, vamos colocar para lascar, né? Né? Esse foi o voto mais numa direção, né? E o do Fabrício na outra, né? Mas o meio aí foi não apresentar o outro, desde que a gente seja acompanhado por todos os demais. Né? Isso que eu entendi. Isso mesmo? Eu acho que sim. Eu acredito que É sim. isso aí. Então, em razão disso, a gente deve então a distribuição aqui na tabela e aí fica de stand-by se os outros nos acompanham. Eu acho que pelo horário, aí eu só consulto se os colegas querem fazer agora ou se eu chamo um outro horário caso o restante não nos acompanhe. Aí a gente só faz caso o pessoal não nos acompanhe. Então deixa do jeito que tá, Roli, nem vamos fazer agora, porque fazer agora vai de A gente pode jogar no lixo depois. Conversou. Perfeito. Acho que o negócio é deixar do jeito que tá, não vamos fazer não. Perfeito. Só para terminar, como o Gabriel citou a questão do nome, né? O Fabrício também digitou alguma coisa aqui, né? Falando sobre, né? O nome e a consequência com os processos seletivos. É o seguinte, a minha fala aqui vai ser muito assim, no sentido assim, pior do que talvez uma inação completa é você lutar e errar completamente nas estratégias. Isso aí é terrível. Né? Quer ver um exemplo? Isso é uma visão que eu tenho. Essa questão da mudança do nome do ITB, para mim, eu falei isso com os coordenadores depois disso, foi em resposta a uma falha tremenda de estratégia que nós tivemos na luta com os vestibulinhos. Nós resolvemos fazer divulgação própria, fazer os folhetos, etc. E aí, lá com a ajuda da Iane, nós montamos lá os folhetos, fomos fazendo mais ou menos na ideia da FATEC, e aí, conversando em diálogo com os outros coordenadores, montamos, e eu falei, vamos se cotizar aí, cada grupo aí dando 200 conto, nós fazemos um monte de folheto, dá para distribuir em vários cantos, escolas, etc., e aí o pessoal teve ideia de falar, não, mas aí a gente tem que pedir autorização para a FIEB. Eu falei, a autorização nunca vai surgir, nunca vai aparecer, não adianta. Ou a gente faz um trabalho aqui nosso, ou, né,
não vai acontecer. E aí mandaram lá o folheto, né, com o logo ITB, com a foto do ITB e tal. Eu tenho certeza que eles viram aquela foto da fachada do ITB e falaram, puxa, a gente tem que acabar com essa última arma desses caras. Porque foi muito imediato depois disso e foi um negócio repentino, né? Eu até passei para vocês o processo legislativo que foi feito, foi tão apressado que até o nome da está errado até hoje, tem que refazer novamente, porque saiu errado, né? Saiu professor Brasílio Flores de Azevedo, né? Então, eu acho que isso foi uma resposta a uma tática que nós usamos que foi ruim, né? Então, a primeira, e eles viram a timidez. Eu acho que o que mais nos enfraqueceu na ocasião foi a questão de não ser acompanhado por outras unidades, eles perceberem que nós não estávamos tão convictos, né? Aquele negócio assim, sabe, de vamos colocar para quebrar. Eles perceberam que, né, é só a gente encostar mais um pouquinho que vão andar para trás, né? Eu senti isso quando eu falei com o representante da unidade, puxa, esqueci o Aoki, o Jorge Aoki, que eu falei assim, não, puxa, essa questão do nome, eu acho que é a questão mais central que tem, ou seja, a hora que o cara tira seu nome, ele depois pode fazer o que quiser com você, né? Que você não vai fazer nada, né? Se o seu nome, né, ele pode jogar fora, que é a tua identidade. Aí ele falou, não, concordo com você, perfeito, tal. Aí é o seguinte, se você for lá dizer isso, eu até te apoio, mas eu não vou levar nada. Então, assim, é essa disposição que eles percebem que nós não temos. Então, é isso que eu venho tentando motivar o pessoal. Eu acho que precisa, sabe, depois que decidiu, né, não retroceder. Retrocedeu, a chance de você perder mais do que você não tinha é grande. Então, essa é a mensagem aí para vocês. Eu vou falar com os outros coordenadores, mas se a gente embarcar numa direção, acho que precisa ser intransigente naquilo que foi pedido, sabe? E não é questão de ser radical, né? Não é isso, né? Igual o Fabrício falou assim, sem radicalizar, não é isso, mas assim, é dizer, ó, isso aqui é absurdo, não dá para aceitar, e ponto final. Eu acho que tem aquelas questões que o Delcides colocou, de tornar público, eu acho que é uma questão que talvez a gente possa pensar a respeito. Eu, particularmente, acho que dentro desse cenário é imprescindível, não tem como, né? E quando eu falo público aqui, eu estou pensando em imprensa, sabe? Não é nem só aluno. Sim. Eu acho que se não vazar para a imprensa... Oi. É o que eu estava pensando também. Só não usei as palavras. Isso, porque a questão é a seguinte, eu acho que está num cenário em que usar esse artifício para a nossa vantagem, que é o seguinte, puxa, neste cenário, o pessoal que está querendo reduzir o ganho dos professores. Né? Nenhum outro funcionário público vai ter redução de ganho. Vai ter congelamento de salário, mas redução de ganho não. Né? Aí, olha como é o discurso de priorizar a educação. Aí, só os professores terão redução. Né? Então, veja, na hora que chega uma matéria assim na imprensa,
eu vejo que ele não tem outra situação dentro desse cenário. Em outro cenário, nós estaríamos talvez com alguma dificuldade. Mas dentro desse cenário, politicamente é muito ruim para eles, né? Então a gente tem, eu acho que esse trunfo, é uma opinião minha. Mas aí a gente pode discutir na próxima reunião, dependendo da situação, talvez eu chame antes da terça-feira, né? Aí eu coloco no grupo lá um horário melhor para todo mundo e a gente traça algum tipo de estratégia. Beleza. Beleza. Beleza? Então, uma boa noite a todos e boa semana. Beleza. Valeu, pessoal. Abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais, pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que ela tem não tem cura. A senhora